Queria convidar aqui agora uma pessoa bastante especial para a gente, já está com a gente há muitos anos, né? Não que seja velha, né? Mas já está com a gente há bastante tempo. É uma menina também seminarista e eu quero que vocês aplaudam Jesus pela vida da Michele. Amém. 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 Vamos orar para ela. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos a vida da Michele na Tua presença. Senhor, que ela possa ser a Sua boca aqui nesse lugar, meu Pai, que ela possa falar a Sua vontade, meu Pai, das coisas que vierem desde o trono, meu Deus, que não haja nenhum medo, nenhuma barreira, nenhum impedimento, Pai, nenhuma vergonha. Pai, usa a Sua filha de maneira sobrenatural nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, Impacto Jovem. Gente, vocês estão dormindo. Meu Deus. Acorda, gente. Hoje é sábado. Vocês estão na igreja, no melhor lugar que podia estar. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, assim. A gente fica um pouco sumido, né? Na correria, acaba que dá uma afastada, dá uma sumida, mas assim, a gente está aqui, está junto, fazendo a obra. E louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pelo Impacto Jovem. Mas eu confesso que hoje, quando eu entrei aqui, eu fiquei um pouco triste. Pela apatia. A apatia dos jovens, assim. A gente está no melhor lugar que a gente poderia estar. Está na casa de Deus, buscando a Ele. A Bíblia fala que melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 lá fora. E às vezes a gente vem aqui e está dormindo, está mexendo no telefone, está com a cabeça lá em Nárnia, como se diz. Mas eu sei que Deus tem algo para nós nessa noite. E espero que a gente venha com a nossa mente, com o nosso coração realmente aberto àquilo que Ele tem para falar conosco, né? E que possamos, né, buscar a Deus acima de todas as coisas, para que Ele tire essa apatia do nosso coração, essa preguiça às vezes, sabe? Que a gente possa ser consumido pelo fogo do Espírito Santo, gente, porque jovem é fogo, é poder, é unção. Amém? Eu acho que eu vou precisar de um varão para abrir aqui minha água. E vocês vão perdoando, gente, que eu estou com a tosse e a coisa não está fácil não, viu? Essa pregação já era para ter acontecido tem mais de meses. E aí, na primeira vez que o Lucas me convidou, teve um problema, não deu certo. E agora eu estava numa tosse. Eu falei, vai pela glória de Deus mesmo, mas vai, em nome de Jesus. E vou pedir para vocês já abrirem a Bíblia de vocês, para acompanhar comigo. A gente vai lá nos Evangelhos hoje, vamos no livro de Lucas. A gente vai abrir em Lucas 19 e a gente vai ler do 1 ao 10. Já vão aí pegando a Bíblia de vocês, já vai... A minha não quer parar aberta, mas vai dar certo. O texto está aqui e vai nos direcionar, né? Todo mundo abriu aí. É um texto muito conhecido. Muita gente aqui já ouviu esse texto, já viu em algum lugar. Até às vezes, se você não for crente, você já ouviu esse texto. E a gente vai fazer a leitura dos versículos e depois a gente vai dar uma destrinchada nesse assunto. Combinado? Então, vamos lá. O texto, Lucas 19, do 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E vendo todos isso... E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E o último, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão.
Amém? Esse texto, gente, é muito conhecido, assim, por nós. Quem já ouviu falar da história de Zaqueu? Muita gente, né? Quem não tinha ouvido falar da história de Zaqueu? Alguém não conhecia? Não precisa ficar com vergonha, não, gente. Pode falar. Porque às vezes você está aqui visitando a igreja e nunca ouviu falar ali. O irmão não ouviu falar. E é isso aí. A gente está aqui para aprender. Sabe quando você ia na escola dominical, que eles te davam um desenho de uma árvore, de um homem lá em cima, que você desenhava, pintava aquele desenho? É essa história que a gente vai falar nessa noite. E é uma história que, assim, traz muitas reflexões. Hoje eu quis abordar o tema prontidão. Prontidão. E o título da mensagem que eu dei é Jesus te enxerga, esteja pronto. Por que eu estou falando isso, né? Porque prontidão tem muito a ver com estar à disposição de servir a Deus. E estar à disposição, na verdade, tem dois conceitos que a gente precisa diferenciar, né? Primeiro, disposição. O que é disposição, né? Estado ou espírito favorável, é a vontade. Eu falo que a disposição é o gás, né? A gente está naquele entusiasmo, vamos para a igreja? Vamos. Tô animado, hoje deu tudo certo, foi bem no meu trabalho, foi bem na faculdade, vamos para a igreja. Disposição, beleza? Segundo conceito que a gente precisa diferenciar, disponibilidade. Estado ou qualidade de que é ou está disponível. Eu falo que disponibilidade tem a ver com o tempo. Sabe por que a gente precisa diferenciar essas duas coisas? Por quê? Nem sempre disposição e disponibilidade caminham junto. Às vezes a pessoa tem o gás. Eu preciso, eu quero, eu vou fazer, eu vou no Impacto Jovem, vou evangelizar. Mas aí ela fala, eu não tenho tempo. E disponibilidade é tempo. Qual que é a nossa desculpa hoje para tudo, gente? Vai marcar com um amigo. Não tenho tempo essa semana. Vamos fazer tal coisa. Não posso. Tenho outro compromisso. Então, o nosso maior problema hoje, muitas vezes, é a falta de disponibilidade. E para as coisas de Deus é a mesma coisa. Então, por que a gente fala sobre Zaqueu? Zaqueu estava pronto. E pronto quer dizer disponível e à disposição de Deus. As duas coisas têm que caminhar junto. Porque não adianta nada você querer muito fazer uma coisa e não ter a disponibilidade, não ter o tempo. Então, a gente precisa estar disponível a Deus e também aos outros, né? Independente das circunstâncias. Porque, às vezes, você vai pensar, se eu for pensar nas circunstâncias da sua vida, nos seus problemas, na matéria que você tem que estudar para aquela prova, né, que você vai fazer, no problema que você tem que resolver lá no seu serviço, você não faz. Você fica em casa, parado, vou resolver minhas outras coisas. Depois, se der tempo, eu faço. Não é verdade? E Zaqueu, ele estava ali, disposto, pronto a receber Jesus. Estava na hora certa, no lugar certo, porque ele queria ver Jesus. E tem alguns motivos, né, que a gente, né, nós devemos estar prontos e disponíveis para Deus. Primeiro, Deus está sempre disponível para a gente. Né? Deus é aquele que você manda mensagem, ele já recebe na mesma hora e já visualiza. Nem sempre ele vai te responder na mesma hora, mas ele sempre está ali, disponível a hora que você quiser, a hora que você buscar por ele. Então, a gente precisa também ter essa disposição no nosso coração e entender. Se Deus está sempre pronto para mim, disponível para mim, por que eu não vou estar para ele? Para fazer a obra, para fazer aquilo que ele me chamou para fazer, né? Outro aspecto, Deus nos abençoa quando nós estamos disponíveis a ele. Quer ver só? Olha a história de Abraão. Abraão, Deus fala para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, como se diz o pastor Antônio. Gente, vocês são batistas, vocês sabem de Bíblia, né? E vai para a terra que eu te mostrarei. E o que Abraão fez? Senhor, eis-me aqui. Se colocou à disposição de Deus e foi. Ele sabia o que ia acontecer? Não. Ele sabia para onde ele ia? Não sabia. E o que depois Deus fez? Abençoou Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e você será tão numeroso como as estrelas do céu, e tão incontável como a areia do mar. Então, Deus abençoou Abraão quando ele se colocou à disposição de Deus, né? O que mais? A disponibilidade nos ajuda a crescer espiritualmente. Quando falo em crescimento espiritual, eu penso muito em Daniel. Daniel foi um homem que se colocou em prontidão diante de Deus, à disposição para Deus, e Deus fez com que Daniel crescesse espiritualmente de maneira gigantesca. Passou pela cova dos leões, estava sempre em jejum e oração, mas estava lá, estava disponível a Deus, independente das circunstâncias. O que mais? A disposição também, a disponibilidade, né? A Deus nos dá a oportunidade de servir aos outros. Porque às vezes a gente vem aqui para a igreja, eu tenho o coração disposto para Deus,
mas quem está do nosso lado? E o seu irmão? Você tem disponibilidade para caminhar junto com ele, para estar junto? Né? Porque às vezes nos falta isso. O que Jesus falou, né? Primeiro mandamento, amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou melhor, né? E ao teu próximo como Deus amou a igreja. Então, às vezes, isso é muito difícil. A gente ter a disponibilidade, ter o interesse de estar caminhando com quem está do lado da gente, né? E a gente precisa disso. Se a gente está numa igreja, caminha junto, é discipulado. É estar o tempo todo caminhando junto, um ajudando o outro. Porque a caminhada, gente, nossa, aqui não é fácil. A gente passa por muitas adversidades. E a gente precisa servir aos outros também, né? Então, a gente precisa ter um coração contrito para estar em prontidão para fazer a obra de Deus, né? E tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação com Deus, né? Primeira coisa, meio óbvia, né? Orar. Oração regular. Não é assim, dia sim eu oro, outro não, daqui 3 dias eu volto a orar. É todo dia. É relacionamento. Porque Deus não precisa das nossas orações, somos nós que precisamos dele. Somos nós que precisamos nos relacionar com Deus. E a única forma que você vai conseguir isso é orando. Né? Deus fala conosco através da palavra e nós falamos com Deus através da oração. Então, você precisa ter uma vida regular de oração, se você quer ter um coração disposto. Segundo, né, que eu já falei, ler a Bíblia. Ler a Bíblia diariamente. Isso também faz parte da nossa rotina de crente, né? Se você não tem uma Bíblia ou não anda com a Bíblia, comece a andar com a sua. Eu vi, acho que foi não sei se foi o pastor Antônio que contou, alguém que sempre deixava a Bíblia dentro do carro. Gente, crente não deixa a Bíblia dentro de carro, não, né? Eu tenho 3 Bíblias lá em casa. De fato, uma minha fica dentro do carro. Mas eu tenho mais 2 lá em casa que eu estudo nelas. Então, a gente precisa manusear bem a palavra. Um obreiro preparado manuseia bem a palavra de Deus. Se você não mora, não tem intimidade com ela, não vai adiantar nada. Também não adianta fechada, né? Você já viu quando você vai na casa de alguém, está lá aberto no Salmo 91, está empoeirado, você nem sabe quando que foi que abriu aquela Bíblia naquele lugar, mas está lá. Salmo 91, Deus está protegendo. Mas só isso, não lê, não estuda, não prepara, né? Então precisa ter esse hábito de ler a Bíblia. O que mais? Estar atento à voz do Espírito Santo. Porque quem quer ter um coração disposto precisa discernir quando que é o Espírito Santo falando com a gente. Às vezes a gente quer tomar decisões na nossa vida e não tem ciência de se é ou não o Espírito Santo. Eu sempre falo assim, quando é algo de Deus, Deus traz paz ao nosso coração. E para isso precisa ter intimidade, precisa estar atento à voz do Espírito Santo. Outra coisa que Zaqueu fez, né? Dizer sim quando Deus chamar. Zaqueu estava pronto. O texto fala que ele desceu imediatamente quando Deus chamou, quando Jesus chamou ele. Então, tem que ter, né, esse discernimento, ouvir a voz de Deus e estar pronto a dizer sim quando Ele te chamar, independente do que for. É difícil? É igual Abraão, nem sei para onde você vai, mas vai. Vai com o olho fechado, mas vai. Outra coisa, persistência. Eu acho que esse é um dos maiores dificuldades dos jovens hoje em dia, persistir. A gente é bom para começar as coisas, né? Hoje, nós levamos um sermão do pastor Antônio ali no CTBAN, quem estava lá viu. Persistência, gente. A gente precisa persistir. Na primeira dificuldade, a gente quer parar. Tem gente que começa uma faculdade, na primeira dificuldade, não quero mais não é o que eu quero, não é o que eu gosto. De fato, talvez, não seja aquilo que Deus tem para você, talvez você começou despreparado, não viu que não era do seu interesse, mas, gente, trocar 1, 2, 3, 4 faculdades, não parar, não conseguir terminar algo, começar algo e não ter o coração para ir até o final, para caminhar. E assim é na igreja. Gente, parem para pensar quantos jovens já passaram aqui. E quantos firmaram? Quantos estão até hoje? De fato, a gente tem alguns, casou, né, mudou de cidade, mas quantos já vieram aqui e não tiveram a persistência de continuar? E às vezes, por falta de alguém estar do lado, né? Como eu disse, você precisa servir ao seu próximo. Mas falta persistência, falta constância naquilo que a gente vai fazer. A gente precisa estar determinado, disposto. E não é fácil. Não é fácil estar aqui todo sábado, mas é prazeroso.
Acima de tudo, eu digo que é prazeroso. E a gente não faz só o que é fácil, gente. Se a gente fosse fazer só o que tem vontade, vai ficar em casa só dormindo. Às vezes, quando eu vou atender criança lá, criança não gosta de dentista, né? E eu sou dentista. E aí, eu viro para ela e falo, meu amor, a gente não faz só o que quer. A gente não faz só o que tem vontade, tem que fazer o que precisa. Precisa ir no dentista? Vai ter que ir no dentista. Precisa vir para a igreja, precisa estar disposto, precisa estar interessado, vai fazer. E aí, quando você chega aqui, Deus abre o seu coração, Deus abre a sua mente para o que Deus quer falar com você aqui. E é assim, a nossa caminhada todos os dias. Tem dia que você não vai estar animado mesmo. Tem dia que eu também não estou animada, mas eu estou aqui. Me coloquei em prontidão para fazer aquilo que Deus me chamou. Então, a gente precisa estar pronto para ouvir a voz de Deus. E fica uma reflexão para a gente, né? Será que a gente tem se colocado à disposição do Senhor? A gente tem se colocado à disposição daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas? Como que está o nosso coração, né? No caso de Zaqueu foi para a salvação, mas e para nós, aqui no Impacto Jovem? Como que você tem servido? Como que está o seu relacionamento com Deus, né? E hoje a gente vai, então, entrar nessa história agora, de fato, né? E eu quero destacar, né, alguns aspectos importantes dessa história. E já vou pedir o irmão lá da mídia para colocar o versículo 1. Nós vamos dar uma destrinchada nesse texto. E eu espero que nessa noite você saia daqui com outra visão sobre o que Deus tem para falar sobre isso na sua vida, né? Sobre o texto de Zaqueu. E o texto começa assim, né? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Quando eu fui preparar esse sermão, eu não conhecia nada sobre Jericó, a cidade em si. E eu fui estudar e vi que essa cidade, ela foi preparada como um presente de um rei, de um César, na verdade, que eu esqueci o nome agora, para Cleópatra. Então, essa cidade não era uma cidadezinha pequenininha, sem importância, era uma cidade muito bonita, muito bem estruturada, estrutura greco-romana. Então, era uma cidade que estava ali como um presente para Cleópatra. Então, imagina a grandeza que não era essa cidade. Eu fico imaginando que era um paraíso de belezas, assim, só pelo que o texto diz e pelo que eu dei uma olhada, né, dei uma estudada. E era uma cidade também que era bastante cercada por árvores. Isso era bem comum na região da Palestina, porque as árvores até serviam como proteção para o povo que estava ali, né, para os judeus. E dentro da cidade também tinha muitas belezas. A cidade era muito rica em árvores. E isso é interessante porque não é comum naquela região. Geralmente, as cidades não têm árvores dentro dela. E essa cidade tinha. Justamente foi nessa cidade, e na árvore que estava lá dentro, que Zaqueu subiu. E o texto continua, né? Coloca lá o versículo 2, irmão. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos. E era rico. Aqui, de fato, a gente começa a conhecer um pouco mais sobre Zaqueu, né? O texto diz, né? Chefe dos publicanos. Alguém sabe o que é um chefe dos publicanos? Não ouvi, Luanders. Cobrador de impostos. Isso aí. Era um judeu cobrador de impostos. Então, imagina só. Nós estamos falando de uma pessoa que era o chefe. Digamos que ele era o diretor de um centro de coleta de impostos. Então, e ele cobrava imposto, judeu cobrando imposto de judeu. Então, ele trabalhava para Roma, cobrando imposto dos seus irmãos. Então, ele não era uma pessoa muito assim querida e desejada onde ele estava. E interessante que esses coletores de impostos, eles ganhavam dinheiro, ele era rico, né, o texto diz, às custas de desonestidade, de roubar. E uns até chegavam a praticar violência e até homicídio com seus irmãos em prol do trabalho. Então, essa pessoa, de fato, não era uma pessoa nem um pouco querida ali. Sabe quando chega no final do ano, que você tem tem que pagar o seu imposto de renda lá, que vem aquele desconto, você fala, meu Deus. Imagina, o governo hoje seria o Zaqueu daquela época, que vai lá e rouba o nosso dinheiro. Então, esse era a pessoa que nós estamos trabalhando nessa noite. Cobrador de impostos, rico, o texto diz que ele possuía bens,
E não era uma pessoa muito desejada onde ele estava, né? Só que mais interessante do que isso é que, de fato, ele não precisava de nada material. Porque eu já contei, né? Ele era rico, tinha poder, tinha autoridade, mas a alma de Zaqueu era vazia. Coloca o versículo 4, irmão. Acho que é o 3. Isso. Não, é o 3. Coloca o 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então Zaqueu, imagine só, morava numa bela cidade, tinha dinheiro, tinha poder, tinha autoridade, mas a alma de Zaqueu era vazia. Faltava algo para preencher aquele coração. Então, assim, as nossas riquezas não preenchem os vazios da nossa alma. Quando a gente vê muitas pessoas que têm dinheiro, têm posição, às vezes, em depressão, com crise de ansiedade, com tantos outros problemas, né, que assolam a gente aqui nessa terra, mas a alma está vazia. Falta algo, né? Falta Jesus para preencher aquele vazio ali. E isso nada nessa terra vai preencher. Não é o seu casamento, não é o seu namoro, não é o seu dinheiro, não é a sua faculdade, não é o seu trabalho, nada. A gente corre atrás de tantas coisas aqui nessa terra e esquece que o mais importante é Jesus Cristo nas nossas vidas. E Zaqueu precisava disso. E ele desejava ver Jesus, né? Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Ouvia falar dos milagres, dos prodígios, de maravilhas, mas ele queria ver. Ele queria enxergar Jesus. Porque ele buscava algo a mais. A alma dele estava vazia, a alma dele ansiava por Jesus. Tem algo interessante que Agostinho fala no livro As Confissões, ele escreve assim: quando te conheci, a princípio, tu me erguestes, para que eu pudesse perceber que havia algo para eu ver, embora naquele momento eu ainda não tivesse preparado para vê-lo. Então, Agostinho entende que a alma do homem anseia por algo a mais, que nada nessa terra preenche, né? E a gente precisa parar, sabe, de colocar os nossos olhos aqui nessas coisas terrenas. A Bíblia fala que buscai tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem e aonde os ladrões não roubam, né? Tesouros no céu, aonde vai ficar guardado para a eternidade, onde você vai levar com você para onde se for. É para sempre. Agora vamos para o versículo 4. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então, aqui neste momento, Zaqueu sobe na árvore, né? Irmão, bota a foto da árvore aí. Só para vocês entenderem o desenho que vocês sempre pintaram lá na escola dominical, que vocês sempre fizeram de Zaqueu, é essa árvore aí que Zaqueu subiu. Então, imagine só a situação. Ele era pequeno, que o texto fala que ele era de baixa estatura, e ele tinha que subir nessa árvore. Olha lá. Essa é uma figueira brava, para quem nunca viu. Eu também nunca tinha visto, né, gente? Só por foto, mas está aí. Então, imagine assim, é uma árvore relativamente até baixa, mas é difícil subir nessa árvore aí. E Zaqueu tinha que passar por essa dificuldade. E ele não se ateve às dificuldades. Então, subiu na árvore, enfrentou a multidão, porque o texto também nos conta que tinha uma multidão ali. E subiu naquela árvore. Então, quando você for lá, os tiozinhos das crianças lá nos kids, ensinar eles a desenhar, você vai lembrar da figueira, tá? E outra coisa importante, né? Essa árvore, né, figueira brava, ou algumas outras versões vai dizer que era um sicômoro. Era um fruto de baixa qualidade. Pode colocar o versículo de novo, irmão? Dava um fruto de baixa qualidade. Para a gente seria tipo figo, só que de uma qualidade inferior. E só era consumido pelas classes mais pobres da Palestina. Então, assim, rico não ficava subindo nessa árvore aí, não, gente. Rico não queria nem saber dessa fruta aí. Não tinha interesse nela, não. E ele, no meio daquela multidão, se arrisca a subir nessa árvore, a ser chamado até de tolo, às vezes, pelas pessoas que estavam ali, para ver Jesus. E, às vezes, somos nós, né? A gente se apega tanto às dificuldades. Zaqueu, naquele momento ali, transpôs as que estavam na frente dele, e nós. O que tem sido a sua dificuldade, né? Tem te parado? Tem atrasado a sua vida com Deus? É um relacionamento? É uma amizade? A gente precisa transpor as dificuldades. É uma ansiedade? É um coração desanimado? São muitas coisas, gente.
Aqui nessa terra são muitas coisas que atraem os nossos olhos. E dificuldades que aparecem, que às vezes nos paralisam, mas a gente precisa transpor essas dificuldades para conseguir ver Jesus. A missionária Yara falou, né? Existe uma diferença entre ver e enxergar. Zaqueu não queria só ver, né? Ele queria enxergar Jesus. Então a gente precisa transpor essas dificuldades para conseguir ver aquilo, ver Jesus e ver o que Ele quer fazer nas nossas vidas, né? Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aqui nessa parte a gente vai ver que Jesus se importa conosco, né? Jesus se importa com aquelas classes mais humildes. Jesus se importa com os pecadores. Jesus se importava com Zaqueu, que estava ali, que era um dos maiores pecadores ali no meio daquele povo, e Jesus se importava com ele. E Ele se importa com a sua vida hoje. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está seu relacionamento, sua vida lá fora. Porque aqui na igreja é uma coisa, né? Lá fora a gente vive outra realidade. Eu não sei se você tem pecado desagradado a Deus, se você está envolvido em algo que não é da vontade dEle. Mas eu sei que Deus se importa com você. Jesus se importa com você. Ele se importa com a sua vida, com os detalhes. Ele tem escrito cada detalhe da sua vida. E se você está aqui hoje, não é à toa. Você pode ter certeza que Deus preparou tudo para que você estivesse aqui. E a gente vê, com o decorrer dessa história, que os fatos dessa narrativa, desse texto, não foi nada por acaso. Jesus havia preparado aquela situação ali. Jesus conhecia Zaqueu, né? E Deus utilizou as circunstâncias que ele estava, usou uma árvore, assim como Deus usou a jumenta para falar com Balaão, Deus usou uma árvore para Zaqueu subir ali e conseguir enxergá-lo. E Jesus constrangeu Zaqueu com seu amor. Jesus constrange a gente com o amor dele, com a graça, com a misericórdia. Porque Deus também me alcançou um dia, Jesus alcançou a minha vida, assim como a cada um de vocês que está aqui. E às vezes a gente pensa, mas eu já estou na igreja tem muito tempo, eu cresci na igreja, né? A gente usa muito isso quando a gente fala crente de berço, mas não existe neto de crente não, viu, gente? Precisa ser salvo um dia, precisa ser alcançado. Então, assim, todos nós fomos alcançados. Eu também cresci na igreja e eu também fui alcançado um dia por Jesus. Então, por mais que você está aqui caminhando há muito tempo, se você ainda não tomou a decisão na sua vida de aceitar Jesus, você ainda não é um salvo. Infelizmente. E a gente precisa tomar essa decisão. Todos nós, a gente precisa decidir por Jesus. Zaqueu, naquele momento ali, decidiu por Jesus. Vamos ler agora o versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Então, aqui agora, primeiro que Jesus chama Zaqueu pelo nome, né? Assim como Jesus chamou Nataniel lá debaixo da figueira pelo nome, Jesus também conhecia Zaqueu pelo nome. E aí o texto fala, né? Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Então, foi depressa. Zaqueu não teve nem tempo de pensar assim, não, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Ele simplesmente obedeceu o chamado de Jesus. E ele não precisava. Se a gente for parar para pensar, era rico, tinha poder, autoridade, tinha tudo que queria, mas desceu. Obedeceu ao chamado do Senhor, né? Agora, Zaqueu tinha certeza que a alma dele começava a encontrar descanso, que só Jesus pode trazer para as nossas vidas. E é interessante que, assim, Jesus não fez nenhuma promessa para Zaqueu ali. Jesus não prometeu dar mais riqueza para ele. Jesus não prometeu uma família abençoada. Jesus não prometeu uma cura de nada. Mas a alegria tomou conta de Zaqueu e ele desceu com júbilo, o texto fala. E às vezes nós temos falado de Jesus para as pessoas, apontando os benefícios que Jesus pode trazer. Jesus pode trazer cura, Jesus pode te dar a melhor faculdade, Jesus pode te dar o melhor emprego, Jesus pode te dar o dinheiro que você precisa. Pode, de fato ele pode, mas esse não é o propósito. E é isso que a gente precisa entender. Se a gente busca Jesus só por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode fazer, como se diz por aí, né? A mão de Jesus, você não entendeu o propósito. Não é aquilo que Ele vai te dar, mas é aquilo que Ele vai fazer no seu coração. É uma transformação, é algo interior, é algo que muda a sua história para sempre. E a gente precisa buscar esse Jesus por completo, sabe? Por inteiro,
para que a nossa vida toda seja transformada. E aí sim, você vai conquistar a melhor faculdade, aquela que você queria, porque Deus vai abrir as portas, Jesus vai te abençoar, você vai conquistar o relacionamento que você queria, mas isso não pode ser o centro do seu coração. Isso não pode ser o centro da sua vida. Tem pessoas que a vida dela gira em torno do namoro, por exemplo. Minha vida gira em torno do meu namorado, gira em torno do meu casamento. E não é isso que Jesus quer. Ele quer ocupar esse lugar. Esse lugar é só dele. Ninguém pode preencher. Então, às vezes você vai para uma festa, volta, o vazio ainda está lá. Vai para uma reunião de amigos, volta, o vazio ainda está lá. Nada preenche. E quem já viveu a vida no mundo sabe que é desse jeito. Você busca e nunca encontra. Porque nada preenche. Nada vai ocupar esse lugar, né? Então, é necessário muito mais do que só uma promessa para atrair o coração do homem. O coração de Zaqueu não foi atraído por riqueza, não foi atraído por milagre, porque ele também o texto não fala, mas ele provavelmente não estava doente, né? Subiu numa árvore. Então, ele não buscava milagre, ele buscava ver Jesus. Então, a visão de Deus é algo maior nas nossas vidas, né? E precisa ser algo maior nas nossas vidas, no nosso coração. E por último, a gente vai ler os versículos 7, 8 e 9, e o 10 também. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede um pecador. Então, esse murmuravam aqui agora, gente, é um grande barulho, é uma gritaria mesmo. Porque imagine só, se Jesus viesse aqui hoje e falasse assim, eu vou ficar na casa daquele irmão ali que é mentiroso, daquela prostituta. Para pensar, se você não ia pensar, esse aí, envolvido com esse tipo de gente, isso não é Jesus, isso não é o Salvador, não. Gente, isso representa nós. Se fosse Jesus aqui hoje, nós estaríamos no lugar dessa multidão, com gritaria, com barulho. As pessoas estavam murmurando, por que Jesus ia ficar na casa de um pecador? Por que Jesus ia fazer isso? Um homem que roubava dos próprios irmãos. Então, isso aí foi um alarde ali naquela hora, no meio daquele povo. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aqui agora a gente começa a entender, Zaqueu foi encontrado, e houve uma mudança de vida. E isso que Jesus faz conosco. Não adianta, não é só um sentimento momentâneo, não é só um remorso, não é só aquela empolgação, eu venho aqui, eu grito, eu pulo, mas sua vida lá fora continua igual. Necessita mudança de comportamento, de atitude. As pessoas vão olhar para você e vão ver, ali vai um crente. Você tem vergonha de ser chamado de crente? Ali vai um crente, aquele ali mudou de vida, mudou de história. Não bebe mais, não anda mais com os mesmos amigos, não vai em festas, não transa com a namorada. Essa é a mudança. No caso de Zaqueu ali era o dinheiro. O amor de Zaqueu era mamon, era o dinheiro. Mas houve uma mudança. Houve uma mudança. E é interessante que para os judeus, quando alguém era roubado de um judeu, quando alguém roubava de um judeu, ele tinha que restituir quadruplicado, que é o que o texto está falando, né? Mas Zaqueu, além de restituir quadruplicado, ele ainda deu metade dos bens. Isso aí ele não tinha obrigação de fazer, não. Ele fez porque ele quis, porque o coração dele de fato mudou ali. Porque o coração dele de fato estava entregue para Jesus. E é isso que ele faz nas nossas vidas. Ele muda a nossa história. Muda o nosso jeito de pensar. E a gente precisa compreender que se Jesus não entrar nas nossas vidas, nada vai preencher vazio. Sua vida não vai mudar. Vai continuar do mesmo jeito de sempre, aquela mesmice. Vem na igreja, volta para a igreja, mas de fato ainda nunca foi salvo. E eu sei que Deus tem algo para cada um que veio aqui nessa noite. Eu sei que Deus procura pessoas que estejam com o coração disponíveis. Talvez todos que estão aqui vão dizer, mas eu já sou salvo, já aceitei Jesus. Mas como que está a sua vida aqui no ministério? Como que está no Impacto Jovem? Né? Você está muito apegado às dificuldades, ao seu dinheiro, né? E Jesus procura um coração contrito, assim como o de Zaqueu. E a gente precisa ter essa mudança no nosso coração, porque só Ele para fazer isso.
Quando Jesus entrar na sua vida de verdade, você vai mudar seu comportamento, você muda tudo. Você sente vergonha do seu pecado, você não quer mais pecar. Porque alguns vão dizer, mas eu não vou para a igreja, lá só tem pecador. De fato, todos nós aqui somos pecadores, mas há uma diferença. A gente se arrepende do nosso pecado. E existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que você faz sempre, está sempre ali. Está assistindo site de pornografia, está envolvido em relacionamento errado, está dormindo com a namorada. Isso é iniquidade. Pecado é quando você peca, naquele momento ali, mas você pede perdão a Deus. Então, se você está pensando, não vou para a igreja não, lá ninguém presta, lá todo mundo é pecador. Meu irmão, bem-vindo, mais um. Como Paulo falava, né? Eu sou um dos maiores pecadores. Então, o mais importante é que a gente precisa sair daqui nessa noite entendendo, Deus procura um coração contrito. Deus procura pessoas que estejam com o coração atentos à voz dele, assim como Zaqueu, né? E Jesus te enxerga. Esteja pronto para dizer o sim de Deus. Esteja pronto para fazer aquilo que Deus te direcionou para fazer. E eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. E o momento é propício para tudo aquilo que a gente falou, né? Tudo aquilo que a gente entendeu dessa mensagem nessa noite. Talvez você está aqui, está visitando a igreja tem um tempo, mas ainda não se decidiu por Jesus. E eu quero te fazer um convite para você aceitar Jesus nessa noite. Para você, de fato, mudar a sua vida. Para você, de fato, viver o evangelho por inteiro. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus? Se você está com vergonha, não fique, sabe? Não fique com vergonha, assim. Está todo mundo orando neste momento. Feche os seus olhos, quem já é da igreja, nos ajude em oração. E que você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não tomou essa decisão, Ele te convida nessa noite. Porque a salvação é para todos. Todos aqueles que verdadeiramente querem mudar de vida. Todos aqueles que buscam mais de Jesus. Todos aqueles que querem ver e enxergar Jesus. Tem alguém que gostaria? Se você tiver, levante sua mão. Se não tem, glória a Deus por isso. E, de qualquer forma, você que está aí, continue, pode ficar de pé. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui. E minha oração nessa noite é, como aqui quase todos são da igreja, né? É para que, como a música O Clamor de Abacuque, eu estou com essa música na minha cabeça o tempo inteiro, escuto ela o tempo inteiro. E ela tem falado muito comigo. É para que Deus avive novamente a nossa igreja. Deus avive novamente os nossos jovens. Deus avive o nosso coração, sabe? Para que a gente possa ter um coração mais disposto, um coração pronto. No caso de Zaqueu era salvação. E nós? O que a gente precisa melhorar para servir mais e melhor na casa de Deus? Sabe? Então, que você possa ter esse entendimento nessa noite e clamar, sabe? Para que Deus tire toda a apatia do seu coração, toda a insegurança, todo o medo, toda a ansiedade. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nessa noite, Senhor Jesus, te glorificar, te exaltar, Senhor, te engrandecer, por tudo que Tu és, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Tu és poderoso, Tu és digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória. A Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração. Os céus e a terra proclamam a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, faça presente no meio desses jovens. Faça presente, Pai, no coração deles. Aviva de novo, Pai, a Tua igreja. Aviva os jovens aqui dessa igreja, do Impacto Jovem. Que sejamos, Pai, queimados pelo poder do Teu Espírito Santo. Que sejamos renovados, que sejamos avivados, Pai. Que as pessoas nos conheçam por quem somos em Ti. E não pelo aquilo que nós temos. Que tenhamos um coração, Pai, disposto, alegre, contrito na Tua presença. Aviva-nos, Senhor, traz um entendimento à nossa mente, nos dá, Pai, o discernimento, Pai, de dons do Espírito Santo, que possamos proclamar o Teu nome, Pai, nos céus, na terra e embaixo da terra, onde nós estivermos, Senhor Jesus, que possamos evangelizar, levar a Tua palavra, que estejamos, Senhor Jesus, verdadeiramente entregues à Tua presença. Fala conosco, Senhor, aviva-nos, Senhor, traz esse entendimento, queima nos nossos corações o desejo de estar na Tua casa, de servir a Tua casa.
Traz, Pai, traz esse renovo, Senhor Jesus. Traz esse alívio ao nosso coração. O alívio que só Jesus pode preencher na sua vida. Tira todo o vazio, Senhor. Tira toda a ansiedade, tira todo o medo. Tira toda a angústia. E renova, Senhor Jesus. Renova, traz um espírito novo. Traz o desejo, Pai, o desejo de estar aqui, Pai, de te buscar, de te adorar, de te exaltar. Porque Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso. Tu és o único, Pai, que vive e reina para todo sempre. Tu és maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória. Exaltado seja o Teu nome, Senhor Jesus, adorado. Santo, santo. Tu és santo, Senhor Jesus, Tu és santo. Tu és digno, Pai, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Nós nos prostramos, Senhor, na Tua presença. Nós Te adoramos. Nós queremos mais de Ti, Senhor Jesus. Traga, Pai, essa chama no nosso peito, esse desejo, Pai, de estar na Tua casa, no melhor lugar que nós poderíamos estar. É na Tua presença, Senhor. É na Tua presença, Pai. É diante de Ti, diante do Teu altar. Oh, Senhor, aleluia, Senhor Jesus. Venha com o Teu Espírito Santo, Pai, sobre esses jovens, sobre essa igreja. Traz de novo, Pai, esse desejo ardente de estar contigo. Em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. E que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus pela vida da Michele, pela palavra. Obrigada. Deus abençoe, Michele. Hoje nós temos uma pessoa que está fazendo aniversário aqui. Gabi Salles, mas não vai ser só ela que vai passar vergonha aqui hoje. Eu queria chamar aqui os aniversariantes de agosto e setembro. É só ela? Eu vou chamar pelo nome, hein? Aí. Ah, o Crevinho também. Ah, Crevinho. Então é a Gabi, o Cleverson. O Alessandro. O povo do louvor decidiu. Olha só, se você faz aniversário em setembro, entra pro louvor, tá? Acho que funciona assim, não é? Um dos requisitos. Se quiser fazer aula de canto também, de instrumento, ajuda bastante na hora de entrar. Então, vai ali pro... Você também, ali perto dos aniversariantes. Amém. Ô Alan, ora aí por eles, a maioria do louvor também. Amém, galera? Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós apresentamos, Pai, a vida dos aniversariantes aqui nesse altar.
Senhor, primeiro nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova dia após dia nas nossas vidas. Porque o Senhor nos sustentou eles até o dia de hoje. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar abençoando e guardando eles até o dia que o Senhor vai retornar para levar eles para morar na eternidade com o Senhor. Abençoa a vida deles, abençoa esse novo ciclo que se iniciou na vida deles, abençoa a família, os planos e tudo aquilo que eles forem fazer seja abençoados pelo Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. E parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Não lembrem, gente, de pegar, né, as rifas com a Michele, com o Lucas está ali também. Ele tem algumas rifas lá do projeto da África. E aquele momento já nosso, né, padrão nosso. As meninas aqui em cima, os rapazes aqui embaixo, para a gente tirar aquela foto, amém? Não lembrem de esquecer de pegar a rifa, então lembrem de pegar a rifa.